Hoje minha conversa é com você que começou o curso de Direito agora ou ainda tá aí meio que sem entender como é que funciona o exame de ordem. Então bora conversar? O exame de ordem é a última prova que os estudantes de Direito precisam fazer. E a gente escuta isso desde o primeiro dia da faculdade, talvez até antes. Mas não existe uma explicação ou um manual que nos entreguem explicando o que é essa prova e para que ela serve. Por isso hoje nós vamos entender de uma vez por todas o que é a prova da OAB. Uau! Vamos do princípio então. A prova da OAB, ou também chamada exame de ordem ou exame da ordem, é uma avaliação voltada para os estudantes de Direito após a conclusão do curso para avaliar a capacidade e o conhecimento das práticas necessárias para o exercício da advocacia do graduando. É uma prova facultativa, porém, para que você possa exercer a prática advocatícia, é necessária a realização e aprovação no exame. E aí você terá o seu registro profissional e a carteira do órgão. Caso contrário, você não poderá exercer a profissão de advogado. Mas vamos entender melhor como funciona a prova. Vamos entender agora quando você pode fazer o exame e qual o processo para que você consiga a sua aprovação. O exame de ordem é aplicado 3 vezes ao ano, com a publicação do edital ocorrendo em meados de janeiro, em maio e em setembro. Nesse documento, no edital, irá constar diversas informações importantes para você. Então, o prazo das inscrições, o valor da taxa que você vai pagar para fazer o exame e o cronograma geral, com as datas das provas, dos resultados, enfim. Vale pontuar que desde 2011, a banca responsável pela divulgação e aplicação da prova é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Mas e aí, quem pode fazer a prova da OAB? Para realizar o exame, estarão aptos todos os estudantes matriculados no último ano do curso ou que já tenham concluído a graduação. Atenção nesse ponto. No seu edital terá a informação de quais estudantes poderão fazer a prova. Então, muita atenção quando for ler o edital, preste atenção nesse tópico se você poderá fazer a prova ou não. Via de regra, são estudantes que estão no último ano da graduação ou que já concluíram. É importante frisar que não há um prazo determinado para a realização do exame de ordem. Então você pode terminar a faculdade, concluir e aí posteriormente fazer a sua prova. Caso você seja aprovado ainda durante a graduação, não precisa se preocupar. Não tem um prazo de validade para o exame de ordem. Então você pode requerer o comprovante de aprovação e a carteira de advogado a qualquer momento após receber o seu diploma. Antes da gente continuar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e não esquece de deixar um comentário aqui pra gente se você tiver alguma dúvida e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Mas afinal, como funciona a prova? A OAB é composta por 2 fases eliminatórias, sendo a primeira uma prova objetiva e a segunda uma prova prático-profissional e 4 questões discursivas. As 2 fases são aplicadas em datas diferentes. Então vamos falar da sua jornada do exame de ordem até a aprovação. A primeira fase, ela consiste numa prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha. E o conteúdo programático da primeira fase aborda todas as disciplinas obrigatórias do curso de Direito e foi incluído recentemente as matérias de Direito Financeiro, Direito Previdenciário e Direito Eleitoral. Além disso, conta também com questões do Estatuto da Advocacia e do Estatuto da OAB, o Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina da OAB. Para avançar para a segunda fase, é necessário que o candidato obtenha no mínimo 50% de acertos, ou seja, 40 pontos. Já a segunda fase do exame consiste no cumprimento de 4 questões discursivas e uma redação de uma peça prático-profissional. Para essa fase, você pode direcionar os seus estudos e escolher uma das seguintes disciplinas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Penal, Direito Empresarial, Direito do Trabalho ou Direito Tributário. Para ser aprovado na segunda fase e garantir a sua vermelhinha, você precisa que a sua nota seja igual ou superior a 6 pontos. Aí sim você vai ter concluído a sua jornada do exame de ordem e agora é começar uma nova etapa na sua vida. O SES já tem 13 anos de experiência com a prova da OAB e um super time de professores te esperando para ir junto com você nessa caminhada. Então clica aqui no link da descrição do nosso site e corre agora para adquirir um dos nossos cursos para a primeira fase e começar a sua jornada até a sua vermelhinha. Vamos juntos!
Alô, alô, galera querida, turma querida, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam todas bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma super transmissão, a uma super aula aqui do canal do CERS OAB no YouTube. Portanto, mais uma vez, muito bem-vindas e muito bem-vindos. É um prazer estar aqui falando com cada um de vocês. Nós vamos aos 10 top temas de processo penal. Certamente algo do que eu falar hoje vai cair. Eu já coloquei no chat um super beijo a quem está comigo, a quem está conosco aqui do CERS, no chat. E aí, querida Patrícia, tudo certo? A Patrícia diz, aguardo de mais uma super aula, um beijão, tá? Jaqueline, como é que você tá? Tudo certo? Germana, boa noite. Quem mais está aqui? Odaleia, boa noite. E aí eu perguntei, provoquei vocês, né? E as cidades? A Sueli está em Ferraz de Vasconcelos. A Odaleia em Macapá, que legal. Vamos ver mais aqui. A Jaqueline, Parauepebas, Pará. A Patrícia, deixa eu ver aqui, Paloma de Blumenau. A Carla de BH. A Patrícia Lima, tá aqui, ó, de Jaguaquara, Bahia. Muito bom. A Márcia, Curitiba. Tá bom o tempo aí, Marcinha? Tá frio em Curitiba ou não? Aqui em Porto Alegre o tempo tá bom, tá calor, né? A Geisa está em Campinas, o Jean em Campo Grande, a Adriana em Salvador, olha que legal, a Cátia em Recife, o Neto em João Pessoa, é isso aí. Olha aqui o meu conterrâneo de Triunfo, o Arlon. E aí, tchê, tudo certo, meu amigo? Beleza. Olha, o melhor professor de processo penal. Obrigado, professora Paula Andrade. Muito obrigado. Um beijo especial para Paula Andrade. Legal. A Paula Andrade está em Cabo Frio, Rio de Janeiro, hein? Jaqueline, melhor professor, um beijo, querida, tá? Márcia Fragoso, obrigado. A Geise está em Campinas. E aí, Lázara, tudo certo? Boa Vista, Roraima, quem é? Anísia. Que legal. Olha o Neto, melhor VAD que comprei foi do professor Salim e do professor Arthur. Olha, a gente já está com uma edição nova, não só do VAD, como do nosso super livro de prática penal. Eu quero vocês comigo, conosco, comigo com Arthur Trigueiros, na segunda fase, hein? A gente vai ajudar vocês a passarem. Beleza? A Cinti do Rio, que legal. Vamos lá? Desculpem se eu não citei aqui, ó, Cajamar, Lucileide, querida Lucileide. Desculpem que eu não citei todos vocês, a Thaísa de Brasília, Geisa de Campinas, já falei, né? Um beijo a cada um de vocês, Boituva, aqui, Brodowski, que legal, quem é? O Márcio Gonçalves, aula top hoje no Insta, vamos lá? Paulo Vinícius de Goiânia, Goiás, a Tamires de Fortaleza, Vanderlei de Manaus. E aí? Lúcia, e aí, querida Lúcia? A Lúcia vai ser penalista. A Lúcia não perde uma. Hein, Lucinha? Um beijo aí para você que está no Rio, que eu estou sabendo, tá? Pindamonhangaba, que legal. Rio de Janeiro. Bora, então. Balsas, Maranhão. Um beijo a todas e a todos. Bora, então. Vamos passar nesta prova, vamos gabaritar o direito penal e o processo penal. Esse é o meu trabalho, esse é o meu compromisso muito sério, muito responsável aqui com vocês. Hoje, às 7 horas da manhã, eu estava no Instagram, CERS OAB. Tá lá, a live que eu fiz com a Késia, falando sobre a competência no processo penal. Eu voltarei a este tema porque, é claro, é um dos top 10 aqui dentro do processo, mas é um tema importante. Então, se você perdeu a live, o Acorda OABeiro, hoje às 7 horas da manhã, não esqueça, acesse lá. E não esqueça também que na quinta-feira desta semana, eu farei uma live com Arthur Trigueiros, imperdível, os 10 top temas de direito penal. Joia? E eu espero todos vocês
compartilhando na telinha com vocês a live Top 10 Temas de Processo Penal. Nós vamos começar, pessoal, sem mais delongas, com o acordo de não persecução penal. É claro que ele tinha que estar aqui. Eu até escrevi, é um dos mais importantes institutos despenalizadores do processo penal. O acordo de não persecução penal, que foi incluído ao Código de Processo Penal pelo pacote anticrime. O acordo de não persecução penal, que está no artigo 28A do Código de Processo Penal. O que você tem que saber aqui? Você tem que saber, inicialmente, quais são os requisitos para o oferecimento do ANPP. Quais são os requisitos? Bom, para tanto, se você está com o nosso VAD aí, se você está com o Código de Processo Penal aí, se você não está, não tem problema, abra na sua telinha. Abra no computador, abra no celular e vamos juntos para, acompanhem comigo, o artigo 28A do CPP. Abri aqui. O primeiro requisito para o oferecimento do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, é não ser caso de arquivamento. Isto aqui é muito importante, pessoal, não ser caso de arquivamento. Porque se é caso de arquivamento, o promotor deve arquivar. Então, não é caso de arquivamento. Em segundo lugar, o investigado, que será o hipotético cliente de vocês na prova, confessou. A lei fala numa confissão formal e circunstanciada. Em terceiro lugar, é uma infração penal sem violência ou grave ameaça. E conforme prevalece, é sem violência ou grave ameaça a pessoa. E mais, talvez o requisito mais importante em termos de incidência na prova. Para nós oferecermos o ANPP, o crime deve ter uma pena mínima menor do que 4 anos. Não é até 4 anos. É menor do que 4 anos. E não é a pena máxima, é a pena mínima. A pena mínima é menor do que 4 anos. Se todos esses requisitos cumulativos estiverem presentes, cabe o ANPP. Vamos oferecer o ANPP. Se todos esses requisitos cumulativos estiverem presentes, vamos oferecer o ANPP. Agora, pode ser que não caiba, não por falta de requisito, mas por expressa previsão legal. É como eu sempre digo, pessoal, quando nós falamos em ANPP, nós temos que lembrar da escadinha dos institutos despenalizadores. Em primeiro lugar, nós temos que ver se é caso de transação penal. É a primeira coisa que nós faremos. É ou não é caso de transação penal? Artigo 76 da Lei do Juizado Especial Criminal, a 9.099, de 95. É ou não é caso de transação penal? Se for, bom, tá morta a cobra. Agora, se não for caso de transação penal, em segundo lugar, você vai ver se cabe o ANPP, conforme os requisitos que nós observamos há pouco no artigo 28A do Código de Processo Penal. E, em terceiro lugar, nós vamos oferecer a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo que está no artigo 89 da Lei 9.099, de 95. Faça um print desta telinha. Tire uma foto desta telinha. A telinha dos institutos despenalizadores. Nós temos aqui uma ordem. Temos que respeitar esta ordem. Lembre disso, tá? Primeiro, transação penal.
Em segundo lugar, o ANPP. E em terceiro lugar, a suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099, de 95, Juizado Especial Criminal. Professor, por que primeiro a transação penal? Porque o próprio Código de Processo Penal vai dizer que se cabe transação penal, não cabe o ANPP. Por isso, a transação penal é preferida. Se prefere a transação penal ao ANPP. Só cabe a ANPP se não couber transação penal. Vamos voltar ao CPP. Eu abri mais uma vez o Código de Processo Penal. Eu estou de novo no artigo 28A do CPP. E aqui no 28A eu desci agora ao parágrafo 2º do 28A do CPP. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Então, quando é que não cabe a ANPP? Em primeiro lugar, se for cabível transação penal, de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Você já sabe, é o 76 da 9.099. Em segundo lugar, se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes, as infrações penais pretéritas. Em terceiro lugar, se o agente foi beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em outro acordo de não persecução penal, ou por uma transação penal, ou por uma suspensão condicional do processo. E em quarto lugar, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Havendo violência doméstica, não cabe a ANPP. E esta violência doméstica pode ou não ter vítima mulher. Com muito mais razão, se for vítima mulher, não cabe a ANPP no âmbito da Lei Maria da Penha. Não cabe a ANPP no âmbito da Lei Maria da Penha. Tá? Bom, a ANPP vai estar presente na nossa prova. Tá? Muito bem. Respondendo aqui ao meu amigo Naelson Santana, que horas é na quinta? Meu amigo Naelson, a nossa live, os 10 top temas de direito penal na quinta-feira, eu e o professor Arthur Trigueiros, será às 19 horas, às 7 da noite, aqui no canal do YouTube do Sérgio Abel. Combinado? Eu te espero. Tá bom, meu amigo Naelson? Bora então. Partiu, pessoal, para o segundo. Olha aqui. Partiu para o segundo top tema de processo penal. É claro que vai cair a ação penal. Ao lado da competência e dos recursos, a ação penal é um dos tópicos que mais aparece na nossa primeira fase. E eu escrevi aqui, lembre que pode ser pública, e aí o Ministério Público oferece uma denúncia, o MP oferece uma denúncia, ou pode ser privada. E aí o querelante oferece uma queixa ou uma queixa-crime. Regra geral, pessoal, a ação penal é pública. Então, como regra, a ação penal é pública. E digo mais, como regra, a ação penal é pública incondicionada. Para ser pública condicionada, por exemplo, a representação da vítima, ou para ser uma ação penal privada, deve haver expressa previsão legal. Então, se você analisar um determinado crime e não encontrar nenhuma regra especial sobre a ação penal, é porque ela é pública incondicionada. Repito, para ser pública condicionada a representação da vítima, deve haver expressa previsão legal. Por exemplo, eu estou abrindo agora o Código Penal. Eu estou abrindo agora o nosso CP. Está na tela o nosso Código Penal. E eu desci para o crime de stalking. O que é o stalking? É o crime de perseguição. Eu acho que vai cair o stalking, a perseguição. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe
a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Lembrando que é um crime habitual, tanto que a lei fala reiteradamente. Portanto, uma única perseguição não configura o 147A. Pode até configurar outro crime, mas não o 147A. Para configurar o 147A, deve haver uma reiteração da perseguição. Mas, como eu dizia, deve haver expressa previsão legal quando a lei exige a representação da vítima, como aqui. Observem o parágrafo 3º do artigo 147A. Somente se procede mediante representação. A vítima tem que representar. A vítima tem que representar. E eu aproveito e lhes lembro. Em qual prazo? A vítima representa em qual prazo? A vítima representa no prazo de 6 meses contados do conhecimento da autoria. Estes 6 meses, este prazo é contado não da data da prática do crime, mas da data do conhecimento da autoria do crime. Artigo 38 do Código de Processo Penal. Mais uma perguntinha aqui na ação penal. A vítima pode desistir da representação oferecida? A vítima pode se retratar. Olha, ela representou, mas agora ela quer tirar a representação. Às vezes o leigo fala tirar a queixa, né? Eu quero tirar a representação. Posso? O Código de Processo Penal, no artigo 25, vai dizer que a representação é irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, antes, pode. A retratação antes de oferecida a denúncia é possível. E eu vou lhes mostrar no 25 do Código de Processo Penal. Eu voltei para o CPP. Dentro do CPP, eu estou descendo até o 25. Opa, passei e voltei. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Se é irretratável depois do oferecimento, antes é retratável. Se é irretratável depois, antes é retratável. Então, se cair na nossa prova, a vítima pode se retratar, ou seja, desistir, renunciar à representação oferecida, pode antes do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Agora atenção, porque existe uma pegadinha. Esta pegadinha está no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Lá na Lei Maria da Penha, para os crimes, claro, que exigem a representação da vítima, esta retratação é possível antes do recebimento da denúncia. Atenção, porque o CPP, artigo 25, fala que é possível antes do oferecimento. Mas a Lei Maria da Penha não usa o termo oferecimento, usa o termo recebimento. Então, esta retratação da representação na Lei Maria da Penha é possível antes do recebimento da denúncia. É uma exceção na Lei Maria da Penha, artigo 16. A Maria da Penha é a 11.340 de 2006. Fora esta exceção, a regra é, sim, pode haver a retratação da representação antes do oferecimento da denúncia. Artigo 25 do CPP. Combinado? Tem uma perguntinha aqui do Arlon, deixa eu ver. Tipo violência doméstica? Não sei se eu entendi, meu querido amigo. Tipo violência doméstica, você está falando em que exatamente? Tipo violência doméstica? A violência doméstica contra a mulher está disciplinada na Lei Maria da Penha. Então, para os crimes que exigem representação da vítima, por exemplo, uma ameaça, a vítima tem que representar. Ela pode se retratar da representação antes do recebimento da denúncia. A denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público. Antes do recebimento. É o que está no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Combinado? Voltei ao nosso material.
Olhem aqui. E eu avancei para a competência territorial. A competência territorial, como regra, vale o lugar da consumação do crime. Mas há várias exceções. Então, vamos aqui por partes. Para nós sabermos qual é o juiz competente, qual é o juiz que é competente em razão do lugar, qual é o juiz que vai processar, que vai julgar em razão do lugar, vale o lugar da consumação do crime. Esta é a regra. E esta regra, pessoal, está no artigo 70, caput do Código de Processo Penal. Artigo 70, caput do Código de Processo Penal. Vamos até o CPP. Eu estou abrindo mais uma vez o Código de Processo Penal para vocês. Abri. Dentro do CPP, eu estou descendo até o 70. Vejam o 70, primeira parte. Diz assim, a competência, qual competência? Está aqui, ó, competência pelo lugar da infração. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Então, como regra, o que interessa é o lugar da consumação. O que interessa como regra é o lugar da consumação. Aí alguém pode estar pensando, professor Salim, então é o lugar da produção do resultado? Não é isso que diz a lei. A lei não diz lugar do resultado, diz lugar da consumação. Há crimes que se consumam no momento da produção do resultado. São os crimes materiais. Agora, existem outros crimes que se consumam no momento da atividade, da ação ou da omissão, independentemente do momento do resultado. São os crimes formais. Por exemplo, vamos imaginar que caia na nossa prova que o A é um funcionário público corrupto e ele exige propina, exige uma vantagem indevida do B, que é a vítima. Ele exige uma vantagem indevida do B. Vamos imaginar que ele o faz hoje na comarca A. E que ele só recebe esta propina que ele exigiu amanhã na comarca B. Então, ele exige na comarca A e recebe a propina na comarca B. Eu estou falando do crime de concussão. Este crime de concussão, pessoal, está no artigo 316 do CPP. Vamos até ele? Do CPP não, do CP. Eu estou abrindo o Código Penal. Abri. Dentro do Código Penal, eu estou descendo até o 316. Olhem a concussão. A concussão traz o verbo exigir. Exigir o quê? Exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, a vantagem indevida. A obtenção da vantagem indevida é o resultado. O exigir é o comportamento, é a conduta. Só que este crime, a concussão, é um crime formal. Se é um crime formal, se consuma no momento e no lugar do exigir. Ainda que outro seja o momento e ainda que outro seja o lugar da obtenção da vantagem devida. No meu exemplo, o A, que é um funcionário público corrupto, exigiu propina na comarca A, só que recebeu na comarca B. O juiz competente é o da comarca A. Porque, veja, a lei não diz lugar do resultado, a lei diz lugar da consumação. E quando o crime é formal, ele se consuma no momento da ação, ainda que outro seja o momento do resultado. Concussão é um crime formal. Então, como eu escrevi aqui nas dicas a vocês, o que interessa como regra é o lugar da consumação. Como bem disse a Geisa aqui no nosso chat do YouTube, na comarca B seria mero exaurimento. Geisa, está correto. Na comarca B, o juiz ele só levaria em conta para a fixação da pena, para aumentar a pena,
Porque o crime já está consumado, tá? O crime já está consumado, minhas amigas e meus amigos. Mas, como eu escrevi aqui, existem várias exceções. Porque, veja, o que interessa como regra é o lugar da consumação. Agora, às vezes, nós não sabemos onde o crime se consumou. Eu hoje pela manhã, lá no Acorda OAB, às 7 da manhã, tá salvo, hein? Lá no Instagram do @SerzoAB. Eu trazia para o pessoal um exemplo real, no qual eu trabalhei como promotor criminal. O sujeito exercia a função de camelô no centro da cidade, onde eu atuava como promotor à época, na região metropolitana de Porto Alegre. Aí ele vai numa excursão até Ciudad del Este, no Paraguai, para comprar as mercadorias e revendê-las depois no centro da cidade como camelô. Quando ele está voltando e pensa em o ônibus saiu do lado brasileiro, lá de Foz do Iguaçu do Paraná, e veio vindo até a região metropolitana de Porto Alegre, passando por N comarcas. Pessoal, neste caso, no caso real, no caso concreto, eu sei qual foi o crime, eu sei quem é a vítima e até sei quem é o autor, nós descobrimos a autoria. Agora eu não sei onde o crime se consumou, porque o furto aconteceu durante a madrugada. Onde ele se consumou, não sei. Era noite, era madrugada e o ônibus vinha sem parar, passando por N comarcas. Neste caso, pessoal, eu volto para o CPP. Se vocês não souberem, voltei ao CPP, onde o crime se consumou, a gente não tem como trabalhar com a regra. Neste caso, onde eu não sei onde o crime se consumou, eu vou para um critério que é subsidiário. Nunca use o critério do artigo 72, domicílio ou residência do réu, como primeiro critério. Não, ele é um critério subsidiário. Vocês só chegam a este critério se vocês não souberem onde o crime se consumou. Se não souberem, joia, busquem o domicílio ou residência do réu. E atenção, pessoal, por quê? Em 2021, o Código de Processo Penal passou a contar com um critério do domicílio da vítima. E em caso de pluralidade de vítimas, pela prevenção. Prevenção é o juiz que primeiro decidiu. O juiz que primeiro decidiu está prevento. Vejam o que diz o CPP no parágrafo 4º do artigo 70. Diz assim: nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal é o estelionato, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. E em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Pessoal, este critério novo, este critério que veio em 2021, traz o critério do domicílio da vítima. Se houver pluralidade de vítimas, prevenção. O juiz que primeiro decidiu, ele está prevendo. Professor, este critério do domicílio da vítima é para qualquer estelionato? Não! Ele vale só para 3 modalidades de estelionato: mediante depósito, mediante cheque sem fundos e mediante transferência de valores. Mediante depósito, mediante cheque sem fundos e mediante transferência de valores. Nestes 3 casos de estelionato, a competência firmada no domicílio da vítima. Se houver pluralidade de vítimas, a competência firmada pela prevenção. 70, parágrafo 4º CPP. Ok, pessoal? Voltei ao nosso material. Desculpem. Competência criminal da Justiça Federal. Isso aqui sempre cai também. Eu sempre digo, pessoal, nas minhas aulas, que a Justiça Federal é expressa e taxativa.
desculpem, é expressa e taxativa. Por que ela é expressa? Porque os seus casos estão expressos no artigo 109 da Constituição. E por que ela é taxativa? Porque o 109 não pode ser ampliado. O rol é taxativo. O rol é taxativo. Ele não pode ser ampliado. Bom, há várias hipóteses no 109 da Constituição. Eu vou lhes falar de algumas delas. Estou abrindo a nossa Carta Magna. Está na tela a Constituição e eu estou descendo ao 109. Aqui. Aos juízes federais compete processar e julgar. Você tem que observar inicialmente o que está no inciso 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então vejam, crimes políticos vão para a Justiça Federal. Infrações penais praticadas em prejuízo, em detrimento da União, vão para a Justiça Federal. Infrações penais praticadas em detrimento de entidades autárquicas e empresas públicas da União vão para a Justiça Federal. Só que atenção, porque a Constituição não fala nas sociedades de economia mista. Em nenhum momento o 109, inciso 4º, fala das sociedades de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil, a Petrobras. Portanto, crimes praticados em detrimento de sociedades de economia mista, ainda que federais, vão para a Justiça Estadual. Isto está, anotem aí, na súmula 42 do STJ. Súmula 42 do STJ. Crime contra uma sociedade de economia mista, Justiça Estadual. E mais, a Constituição, pessoal, ela vai excluir as contravenções. Excluídas as contravenções, é o que está aqui. Portanto, uma contravenção, ainda que praticada em detrimento da União, Justiça Estadual. Isto vem reforçado, anotem aí, na súmula 38 do STJ. A súmula 38 do STJ também fala que contravenção penal, ainda que contra a União, vai para a Justiça Estadual. Só haveria uma exceção, quando o autor da contravenção é um juiz federal, porque o juiz federal é julgado pelo TRF. Mas aí não é por causa da contravenção, e sim por causa do juiz, seria o foro privilegiado. Tá? Voltei ao nosso material. Competência criminal da Justiça Federal. Eu lhes mostrei o 109, inciso 4º. O que eu acho que pode cair ainda? Eu acho que pode cair a questão atinente aos índios, sobretudo pelo intenso debate político do momento, em face das fotos que foram divulgadas da comunidade indígena Yanomami. Bom, sem querer adentrar em qualquer debate ideológico ou político aqui, vamos ao que interessa, vamos ao Código de Processo Penal. Se cair na nossa prova crime praticado por índio ou contra índio, a competência é estadual. Você sabia? Se o crime for praticado contra índio ou por índio, a competência da Justiça Estadual. Anote aí, súmula 140 do STJ. Competência estadual, súmula 140 do STJ. Mas, professor, então quando é que vai para a Justiça Federal? Abrir de novo o 109 da Constituição. A competência só será federal, e aí eu desço para o inciso 11, no caso de disputa sobre direitos indígenas. Está aqui no inciso 11.
só no caso de disputa sobre direitos indígenas. Caso contrário, pessoal, a competência é estadual, tá? A competência é estadual. Ó, Maria Mesquita, eu pensei que era federal. É isso aí, querida. Eu tô te vendo aqui no chat do YouTube, tá? Então vamos de novo. Crime praticado por índio ou contra índio, justiça estadual, súmula 140 do STJ. Agora, se cair disputa sobre direitos indígenas, Justiça Federal, 109, inciso 11 da Constituição. Top, hein? Baita dica, pessoal. Voltei ao nosso material. Avancei aqui, pessoal, e eu vou ter que ser bem objetivo, né? Avancei aqui para a quinta dica. Procedimento comum ordinário. O procedimento comum ordinário está previsto desde o oferecimento da denúncia ou da queixa até a prolação da sentença. O que eu acho que vai cair em termos de procedimento comum ordinário? Vai cair a diferença, pessoal, entre uma rejeição da denúncia ou queixa e uma absolvição sumária. São decisões completamente diferentes. Os casos de rejeição, também chamada não recebimento, estão no artigo 395 do CPP. E os casos de absolvição sumária no 397 do CPP. Vem comigo, vamos a eles. Abrir o CPP. Dentro do CPP, eu estou descendo ao 395, eu vou te levar às hipóteses de rejeição da denúncia ou da queixa. A rejeição também é chamada de não recebimento. A denúncia ou queixa será rejeitada quando? Primeira hipótese, for manifestamente inepta. Segunda hipótese, no inciso 2, quando faltar pressuposto processual. A terceira hipótese, também do inciso 2, quando faltar condição para o exercício da ação penal. E a quarta hipótese, que está no inciso 3, quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. São as hipóteses de rejeição. Não confunda rejeição, também chamada de não recebimento, com a absolvição sumária do artigo 397. Após o cumprimento do disposto no 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado, quando verificar: 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Por exemplo, pessoal, uma legítima defesa. 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Por exemplo, pessoal, uma coação moral irresistível. 3. Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Por exemplo, pessoal, o princípio da insignificância. Ou que está extinta a punibilidade do agente. Por exemplo, pessoal, a prescrição. Então, estas são hipóteses de absolvição sumária do artigo 397 do CPP. Não confundam absolvição sumária com rejeição ou não recebimento, tá? Isso é bem importante. Na sequência, pessoal, eu volto ao nosso material e lembro vocês, é a minha sexta dica, do procedimento sumaríssimo que está na Lei 9.099. E eu escrevi aqui, a banca FGV sempre cobra alguma questão sobre o juizado especial criminal. O que você tem que saber? Que este procedimento sumaríssimo da Lei 9.099, do juizado especial criminal, ele é bifásico. Há uma primeira fase, que é a fase da audiência preliminar, onde nós lidamos com os institutos despenalizadores, como a composição dos danos civis, artigo 74 da 9.099, e a transação penal, artigo 76 da 9.099. Lembrando, pessoal, que o promotor só vai oferecer a transação penal se o crime tem pena máxima até 2 anos. Lembre disso. A transação penal pressupõe ou que seja uma contravenção, e aí não interessa a pena,
ou que seja um crime com pena máxima até 2 anos. Se na primeira fase não for possível a solução do problema social, esta composição com os institutos despenalizadores, aí nós vamos para a segunda fase, que é a fase do procedimento sumaríssimo propriamente dito, a fase da audiência de instrução e julgamento. Uma questão que eu acho que pode cair na nossa prova. Qual é o recurso que ataca a decisão de rejeição, também chamada de não recebimento, de uma denúncia ou de uma queixa? Vocês entenderam a pergunta? Qual é o recurso que ataca a decisão do juiz que não recebe ou que rejeita a denúncia ou a queixa? Eu estou abrindo mais uma vez o CPP. Depois eu te mostro o que está na 9.099. Dentro do CPP, compartilhei com vocês o CPP. Eu vou descer ao 581, que é o artigo do RESE, do recurso em sentido estrito. Veja o que diz o inciso 1. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença 1, que não receber a denúncia ou queixa. Então, para atacar a decisão do juiz que rejeita ou não recebe uma denúncia ou queixa, cabe o RESE, recurso em sentido estrito, 581, inciso 1º do CPP. Agora, pessoal, olhem a pegadinha. Se esta decisão de rejeição da denúncia ou da queixa se der no âmbito da Lei 9.099, no âmbito do Juizado Especial Criminal, aí caberá apelação. É uma exceção que vale no procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 e eu vou para ela. Eu estou trazendo a vocês a 9.099. Na telinha. A Lei do Juizado Especial Criminal. E aí eu desço até o 82 da 9.099, que diz da decisão de rejeição, da denúncia ou queixa e da sentença, caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes, em exercício no 1º grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa, caberá apelação. Olha só a pegadinha. Então vejam, eu fiz a pergunta e eu vejo que muitos de vocês respondem, né, enquanto eu falo. Excelente. O Nivaldo, a apelação. A Maria Mesquita, o RESE. Bom, vocês dois podem ter acertado ou podem ter errado, dependendo do que venha no enunciado. Se no enunciado simplesmente se pergunta sobre o recurso que ataca a rejeição ou não recebimento de uma denúncia ou queixa, sem falar em Lei 9.099, sem falar em procedimento sumaríssimo, sem falar em juizado especial criminal, aí, Maria, tá contigo. É o RESE. 581, inciso 1 do CPP. Agora, se o enunciado, se a FGV perguntasse a respeito do recurso para atacar a rejeição da denúncia ou da queixa no juizado especial criminal, na Lei 9.099, no procedimento sumaríssimo, aí tá contigo, meu amigo Nivaldo, caberia apelação, sim, em 10 dias. Artigo 82 da 9.099. Tá? Olha esse macete. Cuidado com a pegadinha. Isto vai cair. Voltei ao meu material matador aqui. Olha a 7ª dica. Tribunal do Júri. Você sabia que a competência é constitucional? É, competência constitucional, pessoal. A competência do júri está na Constituição, está no artigo 5º, inciso 38, letra D de dado da Constituição. O júri julga os crimes dolosos contra a vida. O júri julga os crimes dolosos contra a vida. Professor Salim, e quais são os crimes dolosos contra a vida? O homicídio doloso, o induzimento à instigação ou auxílio ao suicídio, a incitação à automutilação, conforme prevalece não vai a júri, o infanticídio e o crime de aborto.
Estes são da competência do júri. Agora tem uma pegadinha aí. O júri também julga os conexos. É o que está no artigo 78, inciso 1º do CPP. O júri também julga os conexos. Um crime que originariamente não seria do júri, mas foi praticado no mesmo contexto fático de um crime de júri. Vamos imaginar que o autor mata a vítima, um homicídio doloso, e depois furta bens dela. O furto não vai a júri, por si só. Mas se o furto foi praticado junto com o homicídio doloso, no mesmo contexto, se são conexos, o furto também iria a júri. O júri julga os crimes dolosos contra a vida e os conexos. Os crimes dolosos contra a vida e os conexos. Artigo 78, inciso 1º do CPP. Baita dica também. Lembrem disso, tá? Bom, atenção para a minha próxima dica. Voltei ao nosso material e avancei para a dica 8, prisões cautelares. Aqui nós estudamos o flagrante, a preventiva e a temporária. Eu vou lhes trazer uma dica sobre cada uma dessas prisões cautelares, a começar pelo flagrante. Você não pode confundir o flagrante chamado esperado com o flagrante preparado ou provocado. Você não pode confundir o flagrante esperado com o flagrante preparado ou provocado. No flagrante esperado, amigas e amigos, a prisão é lícita. O flagrante esperado nada mais é do que a campana da polícia. A polícia aguarda, ela recebe uma informação e aguarda, e aguarda, e aguarda, e vê a prática do crime. Vai lá e prende. O flagrante esperado é lícito, a prisão é lícita. Agora, no flagrante preparado ou provocado, a prisão é ilícita. Sabem por quê? Porque aqui, segundo o STF, nós temos crime impossível. É o que está na súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. No flagrante preparado ou provocado, o que há é crime impossível. Uma pessoa é provocada a praticar um crime. Esta provocação, para o STF, conduz a uma prisão ilícita por causa do crime impossível. Você tem que lembrar que o crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade. O crime impossível e a matéria de direito penal, a gente fala disso na quinta-feira, na mesma live Top 10, mas na quinta-feira às 19 horas, eu e o Arthur, o crime impossível é causa de exclusão da tipicidade. Então é um fato atípico. Como é que alguém vai ser preso em flagrante por fato atípico? A prisão é ilícita. Pessoal, prisão ilícita não se revoga. Na prisão ilícita não se concede liberdade provisória. A prisão ilícita é relaxada. Ela não é revogada, ela é relaxada. Lembrem disso. Voltei ao nosso material para lhes trazer uma dica sobre, voltei aqui, a preventiva. Bom, vamos àquilo que sempre cai, né? Lembrem, não pode ser decretada de ofício. É o que mais cai aqui. Não pode ser decretada de ofício. O juiz tem que ser provocado. Não pode ser decretada de ofício. O juiz tem que ser provocado. Deve haver um pedido do promotor, por exemplo, do delegado de polícia, por exemplo. O juiz não pode decretar uma preventiva de ofício. A prisão, de novo, seria ilegal e deveria ser relaxada. E em relação à temporária, o que eu quero que vocês lembrem?
que o prazo, regra geral, é de 5 dias. A lei da prisão temporária é a Lei 7.960, de 89. Regra geral, o prazo máximo de duração da temporária é de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Agora, existe uma exceção de 30 dias para os crimes hediondos e equiparados a hediondos. A lei dos crimes hediondos diz que o prazo de temporária nos crimes hediondos e equiparados é de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, por favor, lembrem, prazo máximo de duração de uma prisão temporária. 5 dias é a regra. A não ser que seja uma temporária em crime hediondo ou equiparado a hediondo. Tortura, tráfico de drogas, menos o tráfico privilegiado e terrorismo. Quando, então, o prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30 em caso de extrema e comprovada necessidade. Tá? Voltei ao nosso material matador aqui. Cheguei à nossa nona dica, ao nosso nono top tema. Reze. É claro que vai cair o reze, sempre cai o reze. Reze é o recurso em sentido estrito. O reze ataca decisões interlocutórias do juiz de primeira instância previstas no artigo 581 do CPP. O reze ataca decisões interlocutórias do juiz de primeira instância previstas no artigo 581 do CPP. Então, você tem que lembrar, e eu estou indo para o CPP, que o reze, pessoal, ele pressupõe não uma sentença definitiva que condena ou absolve. Não. Ele pressupõe uma decisão interlocutória. Só que não é qualquer decisão interlocutória, e sim estas que estão aqui, ó, no CPP. Estas que estão aqui no CPP, no artigo 581. Por exemplo, eu já lhes mostrei aquela decisão que não recebe ou que rejeita a denúncia ou a queixa. Outra decisão que muito cai é a decisão de pronúncia. Você sabia que todas as vezes que na segunda fase a FGV cobrou o reze como peça, foi sempre uma decisão de pronúncia? Todas, 100%. A pronúncia é a decisão que manda o réu a júri. E aqui vai o macete matador do professor Salim. Muitos de vocês já conhecem. Muitos de vocês já usaram nas provas, se lembraram de mim. A consoante anda de mãos dadas com a consoante. E a vogal de mãos dadas com a vogal. A pronúncia começa com P, é uma consoante. Então, o recurso é o R, consoante também, é o reze, recurso em sentido estrito. Agora, se cair a impronúncia, o I é uma vogal. Então, o recurso que ataca a impronúncia é o A, vogal também, é a apelação. Para atacar a pronúncia é o reze, consoante com consoante. Para atacar a impronúncia é a apelação, artigo 416 do CPP, vogal com vogal. Baita dica, baita macete, isso vai cair. E você vai se lembrar de mim, tá? Voltei aqui ao CPP. Olha lá. Eu quero que você lembre também, porque acaba sendo uma novidade aqui, o inciso 25, que veio com o pacote anticrime. Nós vamos usar o reze, o recurso em sentido estrito, para atacar a decisão que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A desta lei. Então, para atacar a decisão do juiz que recusou homologação à proposta de ANPP, cabe o reze. Cabe o reze. Artigo 581, inciso 25 do CPP. Pessoal, o reze é interposto em 5 dias.
Só tem uma exceção em que o rés é interposto em 20 dias, o caso da lista dos jurados. Fora esta exceção, o resi, o recurso em sentido estrito, é interposto em 5 dias, como está no artigo 586 do CPP. Tá? E, finalmente, amigas e amigos, eu voltei ao nosso material para lhes trazer a 10ª dica matadora. É claro que vai cair a apelação. Sempre cai a apelação. Algo em torno da apelação vai estar previsto na nossa prova. Vai cair a apelação. Só que você tem que cuidar porque a apelação que está prevista no CPP, artigo 593 do CPP, é interposta em 5 dias. E a apelação que está na Lei 9.099, artigo 82 da Lei 9.099 de 95, é interposta em 10 dias. Então, a apelação do CPP, 5 dias, da 9.099, 10 dias. Cuidado com isso. A apelação do CPP, 5 dias. A apelação do Juizado Especial Criminal da Lei 9.099, 10 dias. Regra geral, nós vamos usar a apelação para atacar a sentença do juiz que condena ou absolve. Aí a gente usa a apelação. Se for uma sentença no âmbito do Juizado Especial Criminal, a apelação é em 10 dias. Se for uma sentença que condena ou absolve fora do Juizado Especial Criminal, a apelação do CPP é em 5 dias. Agora, cuidado, porque o CPP também prevê apelação para atacar decisões do júri. Então, se cair qual é o recurso que ataca decisões do tribunal do júri, é a apelação. Artigo 593, inciso 3 do CPP. Em qual prazo? Se está no CPP, é prazo de 5 dias. A apelação do CPP, prazo de 5 dias. A apelação da 9.099, prazo de 10 dias. Tá bom, pessoal? Curtiram a nossa live? Curtiram as minhas dicas? Foram dicas úteis para vocês? Porque algo do que eu falei hoje vai cair. Então, se vocês gostaram da nossa live, pessoal, coloquem um like aqui no vídeo. Coloquem o like no vídeo. Comentem aqui no vídeo. Elogiem. Professor, tal parte da live foi muito rápida, eu quero voltar porque eu não peguei bem. Assista de novo. A live vai ficar aqui, disponibilizada no YouTube do SERS OAB, para você assistir quantas vezes você quiser. E mais, se você tiver alguma dúvida, me procura. Você que é meu aluno aqui no SERS, me procura pelo canal oficial, o Plantão de Dúvidas. Você não é meu aluno ou você quer encurtar caminho, me procura no Instagram, me segue lá no @Prof. Alexandre Salim, me manda um direct, eu vou te ajudar a passar. Eu vou te ajudar a passar. Tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigado pela companhia. Falar sobre direito penal e processo penal é uma das minhas paixões. Eu o faço com prazer. E se eu estou falando de uma das minhas paixões e ainda ajudando vocês, bom, eu estou terminando o dia com a missão cumprida. Gratidão. Nós nos encontramos na quinta-feira, tá? Na quinta-feira. Agora, antes disso, eu me lembrei, na quarta-feira desta semana, às 21 horas, lá no meu Instagram, @Prof. Alexandre Salim, e também no Instagram do @SERS OAB, nós faremos o Madruga OAB, às 21 horas, às 9 da noite. Também com dicas maravilhosas para a prova de vocês. E no dia seguinte, na quinta-feira, aqui no canal do YouTube do SERS OAB, eu estarei com meu parceiro, professor Arthur Trigueiros, às 7 da noite, às 19 horas, para os Top 10 temas de direito penal. Tá bom? Um beijo, pessoal. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.